E hoje nós vamos lançar mais um novo quadro aqui pela TVD. Nós vamos lançar Cidadania e Política. Vamos levar para você aí de casa um pouquinho mais da comunicação e do que acontece nos bastidores da política mocoquense. Fique antenado. Como nós já tínhamos anunciado, hoje nós vamos estrear o nosso quadro Cidadania e Política. E não seria nada melhor do que estrear o nosso quadro falando de cidadania e política do que com ele, o nosso convidado de hoje, Guilherme Gomes, pela segunda vez presidente da Câmara Municipal de Mococa. Guilherme, eu gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite. É um prazer imenso tê-lo aqui na TV, nos nossos estúdios, contemplando o lançamento desse nosso novo quadro. Inclusive, eu gostaria de estender esse convite para que você apresentasse esse programa junto comigo. Eu acho que faz muito bem isso para a população, para entender sobre a cidadania e sobre a nossa política municipal e também nos outros cenários. Olá, Jair, todos que nos assistem pela TVD. É uma satisfação muito grande receber de você esses elogios aí e esse convite, vamos dizer assim, né? Estamos à disposição, Jair. Gostamos sempre do bom papo, né? Do bom diálogo, ainda mais quando se envolve política, que é uma coisa que eu corre na veia. Eu vivencio diariamente isso há mais de 20 anos, né? Então é algo que a gente vive discutindo, debatendo, a política nacional, a política estadual, a política do município, né? Então a gente se sente até muito confortável quando vai falar. E agradeço o seu convite, pode contar com a gente, estaremos aí sempre. Eu que fico honrado, você sabe que no cenário político eu não sou muito assíduo na política, mas eu te admiro muito, acompanho sua carreira, né? Já tem mais de 10 anos e eu sei de muita coisa que você conseguiu para a cidade e de muita força que você tem dentro da política. E, Guilherme, vamos começar com uma pergunta que não quer calar. Nosso cenário político municipal, como que está? Nós viemos de crises, aí o Eduardo Barizon, que está fazendo uma ótima gestão aí, como que está? Ele conseguiu superar as crises que nós tivemos? Ainda há reflexo dessas crises? Qual que é o nosso cenário hoje, Mococa? Jair, eu vejo assim que passamos por alguns momentos perturbadores, né, na nossa política da nossa cidade. E temos algumas coisas que não são somente privilégios nossos aqui de Mococa. Outras cidades sofrem também, que é a questão da arrecadação, né? Os municípios, o governo estadual, o governo federal, que poderia mandar muito mais recurso para os municípios, porque as pessoas elas vivem no município, né? Elas vivem no município, é aqui que elas consomem, é aqui que elas trabalham, produzem, e é aqui que elas usam do serviço público, do modo em geral, né? Então, o Estado, do modo em geral, digo governo estadual, federal, deixa os municípios muito a ver navios, sabe? E por forças próprias, muitos municípios não conseguem tocar suas demandas de saúde, educação, transporte, enfim, infraestrutura, né? E no nosso caso aqui em Mococa nós tivemos um problema mais agravante ainda, porque enquanto na última legislatura, enquanto outros municípios exerciam e praticavam o seu planejamento de trabalho, nós ficamos patinando durante 4 anos, né? Entra prefeito, sai prefeito, entra presidente da Câmara no lugar do prefeito, volta o prefeito, e toda vez que entra um prefeito e sai um prefeito, muda-se a assessoria, muda a composição dos departamentos, né? Que hoje, né, são secretarias. Então isso tudo faz com que o município fique patinando, né? Então, ao invés de progredir, na verdade, nós regredimos. Eu não sei o quanto, mas eu digo para você que foi muito, viu? Hoje a gente vê, é perceptível os reflexos perante a outros municípios, que a gente vê que tem alguns municípios aí que, por exemplo, o Distrito Industrial cresceu. Você pega, vou dar um exemplo aqui, Vargem Grande do Sul,
né, que é um município que você vai lá hoje, você passa pela estrada ali que liga a São João da Boa Vista, você vê que houve um desenvolvimento industrial, né, você vê Aguaí, né, então tem alguns municípios que conseguiram crescer e nós não, nós estagnamos ou retroagimos por causa dessa movimentação política desajeitada que nós tivemos na última legislatura. O prefeito hoje, a gente tem na Câmara feito um trabalho junto com o prefeito, né? Assim quando assumimos o Barizon, apesar de ter sido eleito em polos diferentes, né, opostos, o Barizon nos chamou para um diálogo e falou que precisava da gente para reconstruir a cidade. E a gente, sem amor no coração, amor partidário que eu digo, né? Porque depois que termina a eleição, a gente tem que entender que o nosso partido político é Mococa, não é a sigla PS alguma coisa, não, nossa sigla é Mococa. Então nós temos que lutar pelos interesses da nossa cidade. Então aceitamos estar junto com ele nesses propósitos. Eu entendo que ele está fazendo uma boa gestão, só não está fazendo uma gestão melhor porque recentemente, inclusive, foi apenado aí por um bloqueio de recursos com relação a precatórios, 18 milhões de reais só esse ano. Então é algo assim que realmente mexe com o caixa da prefeitura e inviabiliza várias ações e serviços, né? Mas de um modo geral tem tocado a prefeitura, do meu entender, de uma maneira correta. E a nível de estado, Tarcísio está aí, já ouvimos dizer que ele ainda não abriu os cofres, não pôs a mão no bolso para ajudar as prefeituras. E o que você está sentindo? Por que eu digo isso? Talvez até uma questão que o pessoal de casa tem. Nós viemos de uma política nacional do Bolsonaro, o Bolsonaro não conseguiu se reeleger, o Tarcísio ele cresceu muito junto com o Bolsonaro, conseguiu se eleger, e uma expectativa muito grande, eu acho, que do paulista, é em cima do governo do Tarcísio. E como um político municipal, o que você sente do governo do Tarcísio? Se há alguma expectativa de melhora, se realmente ele não pôs a mão no bolso ainda? Conta pra gente, pessoal lá de casa, porque Mococa, a gente entende que está numa situação difícil. O caixa municipal talvez não vai dar para suprir tudo, então a gente precisa de uma ajuda do governo estadual e do governo federal. Então, o que você nos fala sobre o governo do Tarcísio? Olha, não, de fato, o Tarcísio é um cara que é um político que está sendo testado, eu digo assim, a nível de político propriamente dito, na palavra, sabe? Porque o Tarcísio ele vem de algumas esferas onde ele era secretário, trabalhou no DENIT, né? Foi ministro, né? Mas como agente político que recebeu o voto da população e testado, é a primeira vez. Então é um cara que pela primeira vez chega num cargo de mandato, né? Eletivo, e é um cara que está sendo testado. Eu vejo assim que até, como você disse, até agora ele não pôs a mão no bolso. Até agora ele só está inaugurando obras deixadas pela administração anterior, né? Que foram muitas. Na administração anterior, nunca se viu o governo estadual investir tanto nos municípios como foi investido na legislatura passada, né, na gestão passada, que foi do Dória e do Rodrigo Garcia. E isso você pode perguntar de A a Z para todos os municípios, para todos os prefeitos em todos os municípios no estado de São Paulo. Agora, o Tarcísio ainda não pôs a mão no bolso. Eu acho que ele realmente está fazendo caixa, né, para depois ele tentar desenvolver a política dele, né? Mas é um cara que eu vejo que é um político que eu vejo que tem futuro promissor muito bom, pode sim fazer um excelente governo à frente do estado de São Paulo, demonstrou já ser uma pessoa capacitada, demonstrou ser uma pessoa de diálogo, né? Ele conversa com a situação, oposição, né? Recentemente eu estive na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo conversando com alguns deputados e a mensagem que ele tem transmitido aos deputados até hoje são mensagens de que ele vai sim fazer um bom governo, né? E está recebendo a credibilidade dos deputados estaduais do modo geral
não na totalidade, mas da grande maioria. E ele está sendo testado, Jair. Eu acredito que ele tem tudo para fazer uma boa administração à frente do Estado de São Paulo, marcar o seu nome e, de repente, quem sabe, uma reeleição ou até mesmo a presidência da República. E nível federal, né? Uma expectativa muito grande foi do eleitor em cima do Lula, né? A volta do Lula. Tem gente que gostou muito, tem gente que não gostou, mas entre gostar e não gostar, o que o governo federal proporcionou ou está proporcionando para Mococa? E você, como presidente da Câmara, qual a sua visão na proporção que o governo federal pode ajudar a Mococa a se desenvolver? Olha, se a gente for fazer uma análise do governo federal, olhando o passado recente do atual, né, a gente tem que fazer várias ponderações, né, do governo do Bolsonaro agora para o governo do Lula, mesmo porque o Lula está apenas 5 meses, pouco mais de 5 meses à frente, né, do governo dele como presidente da República. O Bolsonaro, nós não podemos também crucificá-lo porque viveu um momento de pandemia, né? Todo governante na época de pandemia sofreu muito. Sofreu muito. Então, assim, alguns reflexos da pandemia causam danos à nossa economia até hoje. Muitas empresas fecharam. Algumas ainda não fecharam, mas vão fechar em virtude da pandemia. Então, no atropelo, estão se mantendo. Às vezes, o empregador pondo dinheiro do bolso para manter a empresa aberta, né? Mas tem empresas que não se recuperaram após a pandemia e até hoje, entendeu? Então, assim, são circunstâncias. Eu vejo que um avanço hoje, comparando uma administração Bolsonaro e a administração Lula, é que hoje parece que o governo tem um pouco mais de diálogo com a sociedade, com as instituições, né, do modo em geral. Você vê recentemente, o Lula teve no G7, né, que é o antigo Z8, né? G8, né? G8. E trouxe muitos recursos para a ecologia, para a defesa da Amazonas, né? Fundo Amazonas, né? Então, assim, hoje a gente vê que é um governo que ele conversa mais com as instituições, conversa mais com outros líderes de governo de outros países. É um governo que tem um jogo de cintura, um jogo político de cintura melhor do que o Bolsonaro tinha. Porque o Bolsonaro era um cara que vinha muito por embate, e era uma mentalidade diferente, uma maneira diferente política de se posicionar, né? Mas, assim, a gente deposita hoje no atual governo federal muita confiança também, muito desejo de que tudo dê certo. Porque se não der certo lá em cima, aqui embaixo vai, né? Se estourar uma bombinha lá em cima, que estoura um tsunami, né? Então, assim, a gente reza e pede a Deus todos os dias para que oriente esse pessoal lá em cima, para que faça o menos desastre possível lá, para que a gente não pague o pato aqui embaixo, né? E a nível dessa relação governo federal com o governo municipal, ela é um pouco mais distante do que o governo estadual com o governo municipal, né? Então nós temos aqueles programas padrões do governo federal, que Mococa não é diferente de outros municípios, né? Quando eu digo isso, eu me refiro, por exemplo, aos investimentos da educação, à saúde, né? São coisas muito assim, são patamares já pré-estabelecidos, né? É aquele recurso mesmo, o município que se vira, sabe? Mas eu tenho visto aí que o prefeito, inclusive, recentemente foi em Brasília, visitou, inclusive, o senador Cajuru, que recebeu o título de cidadão mocoquense, vai vir aqui em Mococa receber esse título, está ajudando a nossa cidade também, nem é do nosso estado, mas abriu as portas do seu gabinete para o prefeito. Tem alguma coisa ligada à repactuação do repasse do SUS para a Santa Casa, para a saúde do município. Então a gente espera que isso tudo aconteça, mas porém está muito assim, novo, né? Maio, nós tivemos 5 meses, hoje junho, né? Mas tivemos 5 meses de administração e isso ainda vai engrenar. E vamos lá agora, como presidente da Câmara, um apoio, né? Um braço que você e o Barizon, vocês têm dado um ao outro no progresso de Mococa. Você falou muitas empresas que estão sendo prejudicadas ainda pela crise Covid-19. Existe algum pacote, alguma medida que você, como vereador,
o que você está preparando para apresentar para o prefeito em questão de melhorias para a sociedade, a questão de facilitar um pagamento tributário, prolongar, a questão de sugerir para o prefeito um refis, diminuir taxa de juros, enfim, existe alguma coisa que o vereador Guilherme Gomes está preparando para sugerir ao prefeito para facilitar a vida do mocoquense? Foi bom você falar em refis, inclusive entrou ontem o projeto de lei para ser votado do refis, né? Que as pessoas que têm dívida com a prefeitura, né? Dívida de IPTU, de ISS, para fazer um parcelamento, né? Para te falar a verdade, eu nem olhei o projeto ainda, porque entrou ontem à noite esse projeto, mas deve ser votado na próxima segunda-feira e é algo que vai beneficiar também a população da cidade. Eu tenho algumas ideias assim que a gente está formatando ainda, com relação inclusive a tributos para empresas, né? Uma coisa assim que seja mais escalonada, né? Que possa facilitar a vida do empresário mocoquense, que é tão difícil ser empresário hoje, né? Então, assim, tem algumas coisas que nós estamos formatando ainda, mas o poder público local, e eu vou dizer para você que tanto a Câmara Municipal como a Prefeitura, nós somos muito falhos numa coisa: comunicação, informação. Nós não informamos o nosso município. Para vocês terem ideia, o Distrito Industrial 3, que é onde funciona a Copromen, me parece que já não tem mais nenhum terreno para ser doado lá, sabe? Então, assim, fizemos inúmeras doações de terrenos para empresas aqui da cidade, para que elas possam crescer, né? Só que a gente não divulga isso, Jair. Então as pessoas cobram, e com razão, porque não tem essa informação. Inclusive, com o presidente da Câmara Municipal, recentemente, criamos a diretoria de comunicação, né? E, inclusive, em breve nós vamos ter também a nossa TV Câmara, né? Que será um mecanismo também de transmissão de informação para a nossa população. Vamos estruturar um departamento de comunicação, porque nós somos muito, mas muito falhos nesta parte. Nós não informamos a população daquilo que fazemos, somos cobrados porque as pessoas não têm essa informação. Já passou por diversos projetos que foram aprovados, doação de terreno para a empresa. E outra coisa, antigamente, as pessoas precisam saber, antigamente as empresas recebiam o terreno, recebiam um documento lá, uma área de 5 mil metros, 10 mil metros, a empresa, ela não era proprietária do terreno. Tinha concessão de uso. Ficava uma concessão de uso por 30 anos, 40 anos, 50 anos, né? Enfim, mas a empresa não era dona do terreno. Hoje não. Hoje todos os terrenos doados, as empresas passam a ser donas daquele imóvel. Elas podem inclusive penhorar aquele imóvel num banco para financiar a própria construção daquela planta industrial que ela queira fazer, sabe? Esse foi um avanço que, sem sair perguntando na cidade, ninguém sabe disso, mas foi um avanço que nós temos que dar assim, os parabéns ao prefeito que colocou esse projeto na Câmara e aos vereadores, os atuais vereadores, os 15 vereadores, que entenderam a necessidade e votaram favor ao projeto para que as empresas recebam em doação e não em concessão os imóveis para construir, para fazer ampliação das suas áreas, suas plantas industriais, né? Então, assim, temos muitas coisas que precisamos informar, sabe? E enfim, nós não informamos, e por isso somos cobrados. Guilherme, muita gente tem falado no âmbito federal a questão da reforma tributária, tá? E o nosso Código Tributário Municipal, acreditem, existe e, pasmem, é muito antigo, mas muito antigo mesmo. Talvez ele carecesse de uma reforminha, tá? Para mudar a questão dos juros, da forma do parcelamento. Entendam vocês aí de casa. O parcelamento do IPTU, quando você não paga na data certa, se não for pelo refis, que aí pode ser em 60, 72 vezes, ele só pode ser feito em 10 vezes. Então tem gente que não consegue pagar 1, 2 anos, e aí se não tiver o refis, ela não consegue pôr em dia a sua contribuição, mas tem vontade. Então, será que não seria interessante a Câmara
o vereador propor para o prefeito uma reforma tributária a fim de permitir, sem precisar de ficar fazendo refis, todo ano refis, mas permitir aquele contribuinte que, poxa, ele não conseguiu, deu aquela pedalada esse ano, mas ele quer pôr em dia o seu tributo. Será que não seria esse o momento do vereador lançar a ideia para o prefeito de fazer esse pacote de reforma de leis para facilitar a vida do mocoquense? Olha, eu acho que é um momento oportuno sim, porque hoje o prefeito, porque tem que ser um projeto do Poder Executivo, né? O vereador pode ir lá fazer um projeto, um anteprojeto e mandar para o prefeito analisar e depois retornar de acordo com o seu entendimento. Mas eu acho que é um momento importante que hoje o prefeito conta praticamente com a maioria dos votos, né, dos vereadores da Câmara. Então, se ele tem esse poder de alterar ou de propor essa mudança tributária, né? Eu acho uma coisa importante que não dá para ser feito assim de qualquer forma. Seria um negócio que precisaria de ter audiências públicas, envolver associações de classe, associação comercial, envolver o empresariado, os comerciantes. Mas eu acho que é um momento interessante, sim, de se propor uma alteração, haja vista ser tão antigo o nosso código assim, de tributos, né? Então carece realmente de uma atualização. E fazer algo que seja juridicamente correto, né? Para que possa pendurar aí por vários anos, né? Então tá. Guilherme, eu te agradeço, foi um bate-papo muito gostoso. Novamente, eu reforço o convite de apresentar esse nosso novo quadro junto comigo. Então, eu já deixo aberto o espaço para que você convide o próximo entrevistado para que entrevistemos juntos. Beleza, Jair. Então, eu estou aqui com à disposição, né? A gente tem que estar sempre antenado. Como eu disse, somos muito cobrados por não informar, né? E a TV é um dos melhores meios de comunicação que presta informação ao cidadão, né? E se eu puder colaborar e contribuir de alguma forma para que esse programa possa ter conteúdo e possa trazer aqui pessoas que possam enriquecer com seus pronunciamentos, com suas falas aí, de qualquer forma, a nossa sociedade, estou à disposição e pode contar comigo. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado você aí de casa pela sua audiência e nós esperamos que tenha sido levado até você um pouco mais de comunicação do nosso Poder Legislativo. Guilherme, então você vai apresentar o programa junto comigo. Aceito o desafio, Jair. E quem será o nosso próximo convidado? Prefeito Municipal de Mococa, Eduardo Barizon. Você é o nosso próximo convidado. Aceita esse desafio?